Oi, pessoal do meu canal, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estarei dando continuidade naquela série que eu venho trazendo a respeito dos conteúdos bíblicos, séries reverentes à Bíblia Sagrada. É esse livro aqui, ó. E os conteúdos que eu estarei trazendo hoje se encontram lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Carlos, por que tu fica olhando para aqui e não para cá? É porque para aqui eu estou me olhando na tela do celular, e aqui eu não consigo me ver na tela do celular. Aqui seria o certo, eu começar a falar com vocês, mas eu estou olhando para cá, porque eu estou me vendo na tela do celular. Lucas capítulo 8, versículo 10 diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Repetindo, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas capítulo 8, versículo 10. Jesus respondendo para os discípulos, após eles ter perguntado acerca da parábola. Que parábola é esta, Senhor? Aí Jesus falou que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e aos demais fala-se por parábola. Parábola é uma forma de ensinar por comparação. Isto é parábola. Usar figuras, analogias para falar uma mensagem de forma indireta. Isso é parábola. E qual foi a parábola que fez com que eles perguntassem a respeito disso? A respeito da parábola. A parábola foi a parábola do semeador. Essa parábola é bem famosa por aí fora. E tem muita lição, contém muitos ensinamentos úteis, proveitosos para a nossa vida hoje, essa parábola. Ela fala o seguinte, sobre 4 sementes. A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu sobre as pedras, a que caiu sobre os espinhos e a que caiu numa terra boa e tal. Nós estamos inseridos em uma dessas situações aí. Aqui veremos logo a seguir. A que caiu à beira do caminho são os que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra semeada. Você ouviu a palavra, você ouviu a pregação mexeu contigo, mas você não compreendeu. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra. Como é que faz para o diabo não tomar, não roubar do nosso coração a palavra semeada? É ouvir e compreender. Aí daí o diabo não rouba a palavra semeada na gente. Ouvir por ouvir, entrou no ouvido, saiu no outro, ele vai roubar. E a segunda foi a que caiu sobre pedras, sobre pedras. A que caiu sobre as pedras são as que, tendo ouvido, as que caiu sobre pedras são os que, tendo ouvido a palavra, a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz, creem apenas por algo. Não, eu tomei essa decisão, eu vou seguir. Aí chega lá um amigo, vamos voltar para o mundão, tomar umas e tal. Aí você vai e cede. É porque você foi uma semente que caiu à beira do caminho, você não tem raiz, creu apenas por algum tempo. Chegou a angústia, chegou a aprovação, ó o crente lá, o pessoal começou a te perseguir, te chamar de crente. Mas crente não faz isso, crente não faz isso. Aí você se cansou e deixou. Aí você caiu à beira do caminho e creu apenas por algum tempo. Na hora que você foi provado, na hora da tua aprovação, tu se desviou. Esse é o que caiu sobre a pedra. A que caiu entre espinhos são os que, tendo ouvido, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Note bem essas coisas. Cuidados, riquezas e deleites da vida. Essas coisas, os cuidados, o excessivo cuidado com a sua própria vida. E em Apocalipse, diz assim, eles porém venceram por causa dos nossos irmãos em Cristo, os vencedores que já morreram, estão lá no céu nos aguardando para comemorarmos lá a vitória. Eles porém venceram por causa do testemunho que deram. Nós temos que testemunhar sim do evangelho. Ah, Carla, eu tenho vergonha. Ah, Carla, eu sou meio tímido. Ah, Carla, não sei falar direito. Jesus, ele te ensina tudo. E com vergonha ou sem vergonha, falando ou não falando direito, há necessidade de passar o que Jesus te ensinou para outras pessoas que ainda não conhecem. E irão conhecer e aprender e passarão o que conhecerão, o que aprenderão para outras pessoas. E assim vai, de geração em geração. E o cuidado
riquezas e deleites da vida. Eles, porém, venceram os nossos irmãos, como estava falando, por causa do testemunho que deram, temos que testemunhar, e em face e por causa do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo, levou eles para o céu. E em face da morte não amaram a própria vida, e não amaram a própria vida. O cuidado excessivo com a vida atrapalha também, na parte espiritual, riquezas e deleites da vida, característica da pedra que caiu entre espinhos. A riqueza, a gente sabe que a riqueza é mamon. Jesus, porém, falou que não podemos servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e odiar o outro, ou há de amar um e se derrotará o outro. Não poder servir a Deus. Ele falou riquezas. Quem disse foi ele. Quem disse foi ele. E aqui a palavra riquezas repete-se na parábola do semeador. E deleites da vida. Eu vou sair, vou curtir, vou aproveitar minha vida. Quando a Bíblia diz que nós devemos mortificar os feitos do nosso corpo. E devemos mortificar os feitos do nosso corpo. E devemos usá-lo como instrumento para Deus. Como instrumentos de justiça nas mãos do Deus vivo. E os seus frutos não chegam a amadurecer, mas tem a semente boa, a que caiu na boa terra, que são a boa semente, e que caiu e produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Tem lição para a gente também. Carlos, eu me encaixo mais examinando a mim mesmo, olhando para mim, mediante essas 4 coisas, eu me encaixo mais na boa terra. Só que na boa terra há uma coisa, elas retêm a palavra. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, eles retêm a palavra e frutificam com perseverança. Note nessas coisas, reter a palavra e frutificar com perseverança. Há necessidade de perseverar. Jesus, ele foi claro, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E reter a palavra, Carlos, já li a Bíblia por completa, já sei tudo, não preciso que ninguém me ensine. Jesus falou para reter a palavra. Em Apocalipse, ele disse, nenhum outro, uma determinada igreja, tem as igrejas lá, Filadélfia e tudo mais, e ele falou para uma igreja específica, outro cargo não jogarei sobre vós, tão somente retendes o que tenha, até que eu venha. E este é o conteúdo bíblico de hoje, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus.